A história do televisor. O televisor, por vezes chamado também televisão, do grego, tele, distante e do latim visione, visão, é um sistema eletrônico de reprodução de imagens e áudio de forma instantânea. Funciona a partir da análise e conversão da luz e do som em ondas eletromagnéticas e de sua reconversão. As câmeras e microfones captam as informações visuais e sonoras, que são em seguida convertidas de forma a poderem ser difundidas por meio eletromagnético ou elétrico, via cabos. O televisor capta as ondas eletromagnéticas e, através de seus componentes internos, as converte novamente em imagem e som. A invenção da primeira televisão é da autoria de Philo Farnsworth, um jovem rapaz norte-americano. Apesar de ser atribuída muitas vezes a invenção a Vladimir Zorikin, a primeira televisão funcional foi desenvolvida por Philo Farnsworth. Após ter desenvolvido o projeto funcional, a RCA, que detinha o império nas comunicações rádio, queria também deter o monopólio da televisão. Este foi um problema para a RCA, pois não tinha investigadores com capacidades para desenvolver um projeto como este, até encontrar um cientista genial na época, Vladimir Zorikin, que já estaria a desenvolver um projeto semelhante, mas que apresentava demasiados problemas na transmissão de imagem. Nesta época, começa um processo judicial, para se saber a quem pertencia a patente da primeira televisão. E a RCA, com seus excelentes advogados, conseguiram atrasar o processo de desenvolvimento de Philo Farnsworth, que, tratando-se de um investigador com poucos recursos financeiros, começou a atrasar o seu projeto. Só ao fim de algumas dezenas de meses o tribunal atribuía a primeira patente, como sendo de Philo Farnsworth no ano de 1922. Como Philo Farnsworth não tinha dinheiro para investir, depois de ter começado a se refugiar no álcool, e tendo a sua patente não renovada na década de 40, a RCA conseguiu ter acesso livre aos registros de Philo, e é dessa forma que, após a criação da NBC, a patente da primeira televisão é atribuída a Vladimir Zorikin, que tinha também ele feito uma patente em 1923. Em 1923, Vladimir Zorikin registra a patente do tubo iconoscópico para a transmissão de imagens. Este dispositivo foi o precursor das câmeras televisivas. O primeiro sistema semimecânico de televisor analógico foi demonstrado por John Logie Baird, em 26 de janeiro de 1926, em Londres, e 2 anos depois, em fevereiro de 1928, imagens em movimento foram transmitidas por Baird de Londres para Nova York. Esse sistema era composto de um disco giratório perfurado, no qual luzes de neon se acendiam por detrás, respondendo ao sinal de uma estação de rádio que capturava as imagens através de um disco idêntico. Os ruídos provocados pelo aparelho dificultavam a emissão sonora, mas mesmo assim, foi o primeiro aparelho a reproduzir imagens em movimento com 32 linhas de resolução. O primeiro serviço analógico foi a WGY em Schenectady, Nova York, inaugurado em 11 de maio de 1928. Os primeiros televisores eram rádios com um dispositivo que consistia num tubo de neon com um disco giratório mecânico, disco de Nipkow, que produzia uma imagem vermelha do tamanho de um selo postal. O primeiro serviço de alta definição apareceu na Alemanha em março de 1935, mas estava disponível apenas em 22 salas públicas. Uma das primeiras grandes transmissões televisivas foi a dos Jogos Olímpicos de Berlim, de 1936. O uso do televisor aumentou enormemente depois da Segunda Guerra Mundial, devido aos avanços tecnológicos surgidos com as necessidades da guerra e a renda adicional disponível. Televisores na década de 1930 custavam o equivalente a $7.000, cotação de 2001, e havia pouca programação disponível. A primeira transmissão em cores ocorreu comercialmente em 1954, na rede norte-americana NBC. Um ano antes, o governo dos Estados Unidos aprovou o sistema de transmissão em cores proposto pela rede CBS.
Mas quando a RCA apresentou um novo sistema que não exigia alterações nos aparelhos antigos em preto e branco, a CBS abandonou sua proposta em favor da nova. Há vários tipos de telas ou ecrãs de projeção usados nos televisores modernos. O mais comum são os CRTs para até 40 polegadas diagonais. A maior parte das televisões de tela grande, até mais de 100 polegadas, usa tecnologia de projeção. Controvérsias. O uso excessivo da televisão é apontado por estudiosos como causa de alguns distúrbios, disfunções e doenças como distúrbio do déficit de atenção sem hiperatividade, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDA, Alzheimer, antecipar a puberdade nas meninas, miopia, causar os dois tipos de diabetes, distúrbios do sono, obesidade, depressão, violência em pessoas jovens. Esta foi a história da televisão. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Comente abaixo se você conhecia esta história. Até a próxima!